Fala, família Alviverde. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E eu já começo com o peito estufado de orgulho porque a notícia que acaba de sair no GE é a confirmação do patamar absurdo que o Palmeiras atingiu. O nosso meia Andréas Pereira está na pré-lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Olha só que reviravolta maravilhosa a vida e o futebol proporcionam. Quem diria que aquele jogador que chegou sob desconfiança de alguns, mas com o aval total do Abel Ferreira, se tornaria hoje um dos pilares da nossa academia e agora está a um passo de realizar o sonho máximo de qualquer atleta profissional, vestindo o amarelinha. É o reconhecimento de um trabalho de resiliência mental e técnica que a gente vem acompanhando jogo a jogo aqui no Allianz Parque. A gente precisa analisar a evolução do Andréas desde que ele pisou na academia de futebol. Ele não apenas se adaptou ao estilo Palmeiras de ser, mas ele absorveu a alma competitiva desse elenco. Sob a batuta do Abel, o Andréas deixou de ser apenas um jogador de lampejos para se tornar um operário de luxo. Um cara que dita o ritmo do meio-campo, que tem um passe longo que quebra a linha, e uma bola parada que é uma arma letal. Essa convocação para a pré-lista não é sorte. É fruto de uma performance consistente em 2026, onde ele tem sido o motorzinho que faz a transição entre a defesa e o ataque fluir com uma naturalidade que poucos meias no mundo conseguem hoje. O Palmeiras hoje não é apenas um clube. É uma plataforma de lançamento para o topo do futebol mundial. Um ponto que me chama muito a atenção é o aspecto psicológico dessa trajetória. O Andréas Pereira enfrentou fantasmas do passado com uma força mental digna de estudo. Ele escolheu o Palmeiras para reconstruir sua narrativa e encontrou aqui um ambiente de proteção e profissionalismo oferecido pelo nosso NSP, Núcleo de Saúde e Performance, e por uma comissão técnica que sabe blindar o ser humano por trás do atleta. Ver o nome dele nessa lista é a prova de que a nossa estrutura de 2026 é capaz de recuperar e potencializar talentos que outros clubes não conseguiram lapidar. Ele se tornou um líder técnico, um cara que não se esconde do jogo e que em noites de Libertadores mostra que tem gelo no sangue para decidir quando a pressão aumenta. A gente sabe que ter um jogador na seleção é uma faca de dois gumes por causa do calendário insano que o Abel Ferreira sempre critica. Mas, família, vamos ser sinceros. O prestígio que isso traz para a marca Palmeiras é imensurável. Em um ano onde a gente ostenta recordes de receita na arena, batendo os 235 milhões de reais, ter o nosso maestro na vitrine da Copa do Mundo valoriza cada centímetro do nosso manto. O Andréas se tornou o rosto de um Palmeiras internacional. Um time que não apenas ganha títulos, mas que exporta e mantém jogadores de nível mundial. É a prova de que o nosso projeto de 2026 é o mais sólido das Américas, atraindo olhares de todos os cantos do planeta. O entrosamento do Andréas com o restante do time é algo que beira a perfeição. Ver a conexão dele com o Flaco Lopes e o Vitor Roque é como assistir a uma orquestra bem afinada. Ele sabe exatamente o momento de acelerar para o Tigrinho, ou de cruzar aquela bola açucarada para o El Toro testar para o fundo da rede. Essa pré-convocação premia também o coletivo, porque nenhum jogador entra no radar da seleção brasileira jogando em um time desorganizado. O Palmeiras de 2026 é uma máquina tão bem ajustada que permite que talentos individuais como o do Andréas brilhem sem que ele precise carregar o piano sozinho o tempo todo. Temos que considerar que a presença dele na Copa do Mundo pode atrair ainda mais olhares para outros jogadores do nosso elenco. Quem acompanha o Andréas acaba vendo o volume de jogo do Aníbal Moreno, a solidez do Gustavo Gomes e a explosão dos nossos meninos da base. O Palmeiras se tornou um ecossistema de sucesso. Se o Andréas for confirmado na lista final, o que todos nós acreditamos que vai acontecer, ele levará um pouco do DNA palmeirense para o Catar, ou onde quer que a FIFA decida que será o epicentro do futebol. Para nós, torcedores, fica aquele sentimento de justiça feita, pois vimos o quanto esse cara suou a camisa e honrou o porco desde o primeiro dia. É importante ressaltar que o Dorival Júnior está de olho na versatilidade que o Andréas desenvolveu aqui. No Palmeiras do Abel, ele já jogou de segundo volante, de meia armadura e até aberto pelas pontas em situações de emergência tática. Essa polivalência é ouro puro para uma Copa do Mundo. O GE destacou exatamente isso. A capacidade dele de se adaptar a diferentes cenários de jogo. Em 2026, o futebol exige jogadores híbridos, que pensem o jogo e executem com perfeição técnica. Andréas Pereira é a personificação desse novo futebol. E o fato de ele estar fazendo isso com as cores do Palmeiras é motivo de muita festa para a nossa nação alviverde. Olhando para o futuro imediato, essa notícia dá um gás absurdo para o jogador nas próximas rodadas. Imaginem como ele vai entrar em campo hoje, sabendo que o mundo está de olho nele para a Copa. Ele vai querer mostrar que a pré-lista é pouco, que ele merece a titularidade absoluta na seleção. Isso é excelente para o Palmeiras. Queremos jogadores com essa fome, com essa motivação de alcançar o topo.
O André sabe que para carimbar o passaporte definitivo, ele precisa continuar sendo o cara que decide clássico, se que comanda o meio-campo na Libertadores. A simbiose entre o sucesso dele e o do Palmeiras é total. Para encerrar o vídeo de hoje, família, eu quero o comentário sincero de vocês aqui embaixo. O Andrés Pereira hoje é o melhor meia em atividade no futebol brasileiro. Vocês acham que ele tem vaga garantida entre os 23 ou 26 finais para a Copa do Mundo? E mais importante, como vocês acham que o Palmeiras deve se planejar para a ausência dele durante o Mundial para não perdermos o ritmo no Brasileirão? Deixem o seu like, se inscrevam no canal para a gente continuar acompanhando cada passo dessa trajetória épica, e vamos juntos torcer pelo nosso maestro. Avante, palestra! No caminho da Copa ou no caminho do teto da América, a gente segue firme com o Andrés regendo a nossa orquestra. Agora vamos para a próxima notícia. O coração do torcedor palmeirense parece que vai sair pela boca só de imaginar aquela imagem que ficou guardada na nossa memória mais pura e emocionante de ver o nosso eterno menino de ouro vestindo novamente o manto alviverde e pisando no gramado do Allianz Parque como o grande protagonista que ele sempre foi destinado a ser desde que deu seus primeiros passos na academia de futebol. Os bastidores da Barra Funda estão fervendo como nunca se viu antes e os burburinhos que chegam aos nossos ouvidos indicam que uma operação de engenharia financeira sem precedente está sendo montada pela diretoria para transformar o que parecia um sonho impossível em uma realidade palpável que pode mudar completamente o patamar do futebol sul-americano nos próximos anos. Dizem que a proposta que está sendo preparada é algo que ultrapassa a barreira do imaginável. Uma oferta bilionária em termos de investimento total que envolve não apenas salários astronômicos, mas também um projeto de carreira e de imagem que colocaria o Gabriel Jesus como a face global do clube em uma era de ouro absoluta. Essa movimentação toda ganha força quando olhamos para a nova estrutura financeira do Palmeiras, que deixou de ser apenas um clube competitivo para se tornar uma potência econômica capaz de bater de frente com grandes centros europeus em situações específicas, onde o sentimento e o projeto esportivo falam mais alto do que apenas os números frios de um contrato. A ideia central que corre nos corredores escuros do estádio é que o momento é perfeito porque o jogador estaria buscando um ambiente onde seja novamente o centro das atenções e onde possa recuperar aquela alegria plena de jogar futebol, que muitas vezes é sufocada pela frieza tática e pela pressão desmedida das ligas europeias. Existe um sentimento de que o ciclo dele no velho continente já atingiu seu ápice e que um retorno triunfal agora, ainda no auge de sua forma física e técnica, seria um movimento de mestre para consolidar sua história como um dos maiores ídolos de todos os tempos da nossa agremiação. Um dos pontos que mais tem gerado discussão fervorosa entre os conselheiros e os torcedores mais bem informados é o desejo explícito do atleta de estar no radar principal da seleção brasileira para o próximo ciclo após a Copa do Mundo, entendendo que jogar no Brasil, sob os olhos constantes da Comissão Técnica Nacional, e sendo o principal nome do país, daria a ele uma vantagem competitiva enorme em relação aos que estão distantes. Estar perto de casa, da família e de uma torcida que o ama incondicionalmente parece ser o combustível que faltava para ele considerar seriamente essa proposta que muitos chamam de irrecusável, pois une a segurança financeira de um contrato longo com o desafio de liderar o Palmeiras em busca de mais uma conquista da América. As cifras mencionadas nas rodas de conversa são tão altas que fariam qualquer outro clube do continente recuar. Mas para o Verdão, isso é tratado como um investimento estratégico que se pagaria com marketing, venda de camisas e, principalmente, com as taças que fatalmente viriam com o reforço desse quilate. Muitos se perguntam se existe de fato aquela famosa cláusula de prioridade que foi tão comentada quando ele saiu para a Inglaterra há alguns anos, e os rumores sugerem que sim, que o Palmeiras tem a palavra final e a preferência em qualquer negociação de retorno ao futebol brasileiro, o que deixaria os nossos rivais completamente de mãos atadas diante dessa ofensiva alviverde. Essa vantagem contratual, somada ao relacionamento de profunda gratidão e carinho que o Gabriel mantém com as pessoas que comandam o clube, cria o cenário ideal para que o final feliz aconteça mais cedo do que todos previam, transformando a especulação em uma ansiedade quase insuportável para quem respira o clube 24 horas por dia. Não se trata apenas de contratar um jogador, mas de repatriar um símbolo de uma geração. Alguém que representa a nossa essência e que sabe exatamente o peso e a glória de honrar a nossa história de luta e de vitórias permanentes. A estratégia financeira por trás desse boato envolveria parceiros de peso e uma exploração comercial que nunca foi vista antes no Brasil, tratando o retorno do filho pródigo como um evento de alcance mundial que atrairia marcas interessadas em associar seu nome ao maior craque do país jogando no maior campeão nacional. Imaginar o ataque do Palmeiras sendo comandado por alguém com experiência de Premier League e de competições internacionais de altíssimo nível faz com que os nossos adversários comecem a tremer antes mesmo de a bola rolar, pois o impacto técnico seria imediato
e devastador para qualquer sistema defensivo que ousasse cruzar o caminho do time comandado por Abel Ferreira. O treinador, inclusive, seria um dos maiores entusiastas dessa vinda, vendo no Gabriel o jogador polivalente e intenso que se encaixaria como uma luva no seu esquema de jogo que preza pela entrega total e pela inteligência tática acima de tudo. Os números que circulam nas redes sociais e nos grupos fechados de torcedores indicam que o Palmeiras estaria disposto a oferecer um contrato de 5 anos, com gatilho de premiação por desempenho que poderiam elevar os ganhos do jogador a níveis jamais vistos fora da Europa ou do mundo árabe, provando que a ambição da nossa diretoria não conhece limites. Esse movimento bilionário seria a resposta definitiva para quem duvidava da nossa capacidade de continuar evoluindo e dominando o cenário, mostrando que o clube está preparado para voos ainda mais altos e que não descansará enquanto não tiver os melhores talentos vestindo a nossa camisa. A possibilidade de ele atuar no novo Mundial de Clubes com o escudo do Palmeiras no peito é um dos argumentos que mais pesam na balança das negociações, oferecendo ao craque a chance de enfrentar seus antigos companheiros europeus com a força de uma nação inteira o empurrando das arquibancadas. Para o torcedor comum, que acorda e dorme pensando no Verdão, essa especulação é o que mantém a chama da esperança acesa de que dias ainda mais gloriosos estão por vir, lembrando de cada drible e de cada gol que o menino fez antes de partir para conquistar o mundo. A gente lembra com saudade daquela arrancada em 2016, e ver esse retorno acontecer agora seria como fechar um círculo perfeito de sucesso e de amor mútuo entre ídolo e torcida, algo que o dinheiro sozinho não consegue comprar, mas que a estrutura do Palmeiras consegue proporcionar com sobras. O burburinho é tão forte que até mesmo as lojas oficiais já estariam se preparando para uma demanda sem precedentes, tamanha é a certeza de que, se o negócio sair, será a maior transferência da história do futebol brasileiro em termos de impacto e de relevância global. As fontes internas que costumam acertar as grandes movimentações dizem que as conversas estão em um estágio de sondagem avançada, onde os termos financeiros já foram apresentados e agora a decisão cabe inteiramente ao jogador, que estaria pesando o seu futuro profissional e a sua qualidade de vida no Brasil. A proposta bilionária não é apenas um monte de dinheiro jogado na mesa, mas sim um plano detalhado de como ele pode se tornar o maior jogador da história do clube, superando marcas e conquistando títulos que o colocariam em um patamar de divindade para as futuras gerações de palmeirenses. O clima de otimismo é contagiante, embora a cautela ainda seja a palavra de ordem dentro da cúpula diretiva para evitar que o leilão se torne público e prejudique a condução silenciosa e eficiente que sempre foi a marca dessa gestão nos momentos decisivos de contratações bombásticas. É emocionante ver como um simples boato consegue parar a cidade e dominar todas as conversas nas mesas de bar e nos arredores do estádio, provando que o laço entre o Gabriel e o Palmeiras nunca se rompeu, mesmo com a distância de milhares de quilômetros e tantos anos jogando nos gramados gelados da Europa. A gente sente que ele pertence ao nosso lado, que o verde combina com ele de um jeito que o vermelho ou o azul nunca combinaram. E essa conexão humana é o que realmente faz com que essa especulação ganhe contornos de verdade absoluta em nossos corações esperançosos. Se ele realmente voltar, será o sinal definitivo de que o futebol brasileiro está recuperando seu brilho e que o Palmeiras é o farol que guia essa reconstrução rumo ao topo do mundo, onde sempre foi o nosso lugar de direito por toda a nossa tradição e glória. A especulação sobre a cláusula de prioridade serve como uma blindagem contra o assédio de outros clubes que poderiam tentar atravessar o negócio, garantindo que o destino do Gabriel no Brasil seja apenas a sua antiga casa, onde ele é tratado como realeza e onde cada gol é celebrado como uma bênção divina. A proposta bilionária cobriria todos os custos de transferência e ainda sobraria espaço para investir em outras áreas, tamanha é a saúde financeira que o clube ostenta hoje em dia, fruto de anos de responsabilidade e de conquistas que encheram os nossos cofres e a nossa alma de orgulho. O desejo dele de estar perto da seleção é o trunfo final, a peça do quebra-cabeça que faltava para que ele entendesse que não há lugar melhor no planeta para ele estar do que aqui, sob o sol de São Paulo e o calor da torcida que mais entende de futebol neste país. Faltam apenas alguns detalhes burocráticos e o sim definitivo para que a gente possa explodir em alegria e invadir o aeroporto para receber o nosso craque com a festa que ele merece, mostrando para o mundo que o Palmeiras não brinca em serviço quando o assunto é buscar a excelência. Cada parágrafo dessa história que está sendo escrita nos bastidores parece um capítulo de um livro de contos de fadas, mas com a diferença de que os personagens são reais e o sentimento é o mais genuíno possível, vindo de uma arquibancada que nunca abandonou o seu filho, mesmo quando ele estava longe brilhando em outros campos. A ansiedade é a nossa companheira diária enquanto aguardamos o anúncio oficial que mudará os rumos da temporada e nos colocará como os favoritos absolutos em qualquer competição que disputarmos daqui para frente com o reforço do nosso eterno camisa 33. O impacto dessa contratação seria sentido não apenas no campo,
mas em todo o ecossistema do esporte, forçando os rivais a se movimentarem e elevando o nível de competitividade a patamares que só o Palmeiras consegue impor atualmente com sua visão de futuro e sua paixão desmedida. A proposta bilionária é o reflexo da nossa grandeza, um grito de independência de um clube que aprendeu a se sustentar e a brilhar com as próprias pernas, permitindo-se sonhar e realizar contratações que antes eram consideradas utópicas para qualquer time sul-americano. Estamos vivendo um momento único e a volta do Gabriel Jesus seria a cereja do bolo. O toque final de classe em um elenco que já é vitorioso, mas que sempre tem espaço para mais um craque que carrega o DNA alviverde em cada célula do seu corpo e em cada gota de suor. Agora só nos resta aguardar, com o coração na mão e os olhos fixos em cada notificação de celular, esperando que o rumor se transforme em fato e que a gente possa ver novamente o sorriso do nosso menino iluminando o Allianz Parque em noites de Copa. Essa história está longe de terminar e cada novo detalhe que surge só aumenta a nossa convicção de que o bom filho a casa torna, e que ele voltará para ser o rei de uma nação que nunca o esqueceu e que está pronta para abraçá-lo com toda a força do mundo. Se você gostou dessa análise e quer ficar por dentro de todos os detalhes dessa e de outras negociações que podem mudar o destino do seu time, não deixe de se inscrever no canal e curtir este conteúdo para que possamos continuar trazendo as melhores informações e as especulações mais quentes do mundo da bola, sempre com essa visão humana e apaixonada que só quem vive o clube entende de verdade.